Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Deus é eterno. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Mas eternidade é muito mais do que não ter princípio ou fim. Eternidade, nós podemos dizer que é a absoluta ausência do tempo como nós o conhecemos. Na verdade, nós não sabemos e não podemos discernir como se dá essa questão depois da morte, depois que estamos na eternidade com Deus. Mas o fato é que esse tempo, como nós o conhecemos, o Cronos, como nós o conhecemos, ele foi criado por Deus. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Criador do tempo, Ele trouxe a existência. Então, como Deus eterno, Ele jamais será limitado pelo tempo, porque Ele é o próprio Criador do tempo. Então, Deus não tem relógio, Deus não tem cronômetro, Deus não depende do tempo para fazer coisa alguma. Para Deus, o passado, o presente, o futuro são uma mesma coisa. Deus pode interagir na nossa história, no nosso passado, presente e futuro, porque para Ele todas essas coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Então, o que foi, o que está acontecendo e aquilo que ainda será estão diante dos olhos de Deus. Deus conhece o fim desde o começo. Isso é importante a gente ter em mente. Deus conhece o fim desde o começo, porque tudo está diante dos seus olhos. E Deus nos criou para a eternidade. Deus não nos criou simplesmente para vivermos esse parêntese de tempo, que tem começo, meio e fim. Deus nos criou para vivermos eternamente. Nós temos um começo, Deus não teve. Mas nós não teremos um fim, porque estaremos com Ele na eternidade. E a Bíblia nos ensina que assim como Ele é, nós também viveremos, porque recebemos a vida que vem de Deus. Porque de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é o Senhor da história, o Senhor do tempo, o Senhor da vida. E Deus decidiu compartilhar conosco da sua imagem e semelhança. Deus decidiu compartilhar algo conosco, a sua eternidade. Então, eu e você fomos criados para uma vida eterna. O que nós precisamos ter em mente é a necessidade de tomarmos a decisão certa, de vivermos a eternidade com Deus. Porque você pode viver a eternidade com Deus ou viver a eternidade sem Deus, longe de Deus, na tristeza, no sofrimento eterno, que se chama inferno. Ou você pode viver a alegria e a vida plena eterna, que se chama céu. Mas a decisão será sempre nossa, se queremos andar com Deus ou longe de Deus. Mas uma coisa é certa, a eternidade para nós chegará um dia, porque Deus é eterno, porque de eternidade a eternidade, só Ele é Deus.